Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as armadilhas da astrologia. A questão é que na década de 60 houve no movimento da contracultura uma mistura de muita coisa. Misturou-se astrologia com yoga, com tantra, com bioenergética, com movimentos de Gurdjieff, com elementos diversos do Oriente, e aí no mecanismo desse híbrido hippie, as pessoas acabaram achando que é tudo igual ou que tudo combina com tudo. E este é um grande engano daquele que tem uma visão rasa das coisas. E na verdade, quem tem uma visão rasa? 99%. Porque poucos são aqueles que buscam aprofundar-se nisto que nós chamamos de ciências ocultas, EA. A astrologia é uma das mais antigas das ciências ocultas e nós podemos ver os traços do conhecimento astrológico desde a antiga Babilônia, passando por toda a Idade Média. Nós vemos os grandes magos dos reis, como John Dee. Nós vemos até a própria personalidade de Isaac Newton, que escreveu mais sobre astrologia e Bíblia do que sobre física e matemática, enfim. A astrologia é um estudo que tem sido feito desde a mais antiga noite dos tempos, até com referências bíblicas. As referências astrológicas, enfim, elas são universais e aqui nós não vamos nos delongar a respeito disso. A grande questão é que nós precisamos entender os limites da astrologia, o que a astrologia rege e principalmente se ela é fundamentalmente determinística, ou seja, se ela realmente determina o seu funcionamento, o seu modus operandi aqui na Terra, até que ponto isto aqui funciona deste jeito. Antes de tudo, nós precisamos colocar que a astrologia não é você saber o seu signo. Isso é um horoscopismo barato e raso. Então eu nem vou me ater àqueles que têm este raciocínio infraprimário, ok? Então, assim sendo, nós temos o seguinte: qual é a teoria astrológica? A teoria astrológica é que nós somos regidos pelos luminares, pelos astros do firmamento. Isto é facilmente observado quando você percebe as estruturas biológicas mais simples. Você percebe, por exemplo, que as árvores, os cardumes de peixe, reagem às lunações. Tanto que no cultivo agrícola, o conhecimento do ciclo da lua sempre existiu e sempre existe até hoje. E os pescadores sabem muito bem o efeito das lunações sobre os cardumes. Então nós temos as estruturas biológicas mais simples influenciadas pelos luminares maiores, que é Sol e Lua, né? E nós temos as estruturas biológicas complexas influenciadas pelos outros planetas. Então os outros planetas todos, eles influenciam as estruturas biológicas mais complexas. As estruturas biológicas dotadas de psique. No caso, não só os planetas, mas as estrelas. Os planetas e as estrelas, ok? Os planetas que têm a sua maior visibilidade filosófica, digo visibilidade filosófica, porque tem estrelas que são mais visíveis do que planetas. Sim, sim. Então essa visibilidade filosófica são aqueles que receberam um arquétipo, a partir do qual se consegue criar semelhanças com as atitudes da vida humana. É muito importante entendermos o seguinte, que a astrologia não combina com o yoga. Muito pelo contrário, muitas das práticas do yoga
tem por objetivo eliminar os efeitos negativos dos planetas e o controle que eles exercem na psique humana. Então esse movimento de contracultura, no qual colocou no mesmo balaio todas estas coisas, criaram um híbrido funesto. Um híbrido funesto. Essa palavra funesto aí talvez vocês encontrem muito pouco no nosso vernáculo corriqueiro. Porque a astrologia também era conhecida antigamente como astrologia mundana. Mundana porque ela rege o mundo em seu matrix limitado dentro daquilo que nós conhecemos como ego. Então eu vou colocar aqui um elemento filosófico, até metafísico, sobre a astrologia. Na astrologia, o planeta que arquetipicamente rege o tempo, qual é? Saturno. Saturno é o Cronos. senhor do tempo. Cronos é o deus do tempo. Saturno é o próprio Cronos, daí vem cronômetro, né? Então Saturno é o senhor do tempo. Então, metafisicamente falando, eu não estou falando astrologicamente falando, metafisicamente falando, existe um momento antes de você encarnar que você está em uma outra condição de consciência. Então você faz um arranjo com Cronos para que Cronos decida o melhor momento do seu nascimento para que o seu karma e dharma seja cumprido. Então, quanto tempo uma alma fica no mundo espiritual antes de nascer? Depende de Cronos, né? Quem tem pressa é o ego que está submetido às leis da matéria. Mas existe um momento quando você está livre dos limitantes materiais em que você não tem ansiedade. Então, quanto tempo uma alma demora para retornar aqui na ronda terrestre? No ciclo de samsara, demora até existir o céu específico para o seu nascimento. Quanto tempo? Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 100, 200, 300 ou 1000 anos. Porque esta relatividade temporal só é pertinente à terceira dimensão. Então, na condição de quarta dimensão no qual nós estamos depois da morte, não tem muita diferença entre uma semana, 100, 200, 300 anos, porque essa limitação do tempo não é algo sentido e percebido desta maneira linear em outras dimensões. Então, de repente, você chega lá para Saturno e fala assim: Saturno, e agora? Meu negócio é isso, né? É assim que aconteceu e eu preciso compensar isso. Agora o que eu preciso aprender é esta outra coisa. Por exemplo, quando você passa numa escola e você repete de ano, então Saturno diz assim: você precisa reforçar esta matéria. Esta matéria pode ser humildade, né? Essa matéria pode ser qualquer uma que você vai precisar aprender, que você não aprendeu direito na sua vida passada. Então Saturno escolhe um céu específico através do qual você nasce, criando um carimbo das estrelas nas suas costas. Este carimbo é um pacote trazido já deste filtro astrológico, né? A partir do qual você tem um karma e um dharma a ser cumprido. É como se fosse uma caixa de ferramentas, onde você tem instrumentos específicos que vão dar condições mais favoráveis de você seguir por este ou por aquele caminho, né? É a mesma coisa. Se você recebe barbatanas, é mais provável que você viva no fundo do mar do que voando na superfície. Se você recebe asas, é bem mais provável que você seja uma ave do que um réptil, né? Então, ela não determina, mas a probabilidade é muito grande, em função deste conjunto de características que você traz no momento do nascimento. Então, este carimbo que é estampado nas suas costas são os desígnios de tua vida. Estes mesmos sinais são grafados nas suas mãos. Daí vem então a quirologia. Então você tem a astrologia, que é derivada do seu mapa natal, mas você também tem a quirologia, que os diversos sinais e montes de sua mão são também caracterizados astrologicamente, que então
decidirão o seu destino. Tanto que na Bíblia está escrito: Deus colocou sinais em tuas mãos para que todos possam saber de suas obras. Então isso é uma coisa bíblica já, não tem como, né? Assim sendo, a astrologia, ela nasce como um elemento que vai definir o seu comportamento psicológico, karma, dharma, nos diversos períodos de tempo. Aqui nós estamos falando de qualquer sistema astrológico, tanto o sistema tropical, que é a astrologia que comumente foi divulgada no Ocidente, quanto a astrologia sideral, como a astrologia védica, que é basicamente a astrologia praticada na Índia inteira. É um sistema antigo que leva em consideração um número chamado Ayanamsha, que é um ângulo que faz com que as posições astrológicas de seu mapa sejam um pouco diferentes das posições astrológicas no seu mapa tropical. Mas então, voltando à questão da qual nós estamos falando aqui, é que qual é a grande armadilha da astrologia? 2 pontos. É quando você utiliza uma característica astrológica como desculpa e justificativa para suas falhas humanas. Então, de repente, você tem, sei lá, um Marte mal aspectado. Aí você justifica: não, mas eu sou letárgico, eu não tenho iniciativa na minha vida, porque eu tenho um Marte muito ruim no meu mapa. Então, você fica com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vai ser sempre assim. Essa é a síndrome de Gabriela. O que é a transcendência? A transcendência espiritual é quando o indivíduo se coloca acima do ego, porque a astrologia rege o ego. Ou seja, um iluminado tem mapa astral? Não tem. Na medida em que o indivíduo se aprimora espiritualmente, o jugo astrológico, ou seja, a dominação astrológica, perde força frente à consciência. E é por esta razão que vocês não veem iluminados falando de astrologia. Vocês veem Ramana falando de astrologia, Ramakrishna falando de astrologia, vocês veem Tilopa, Naropa, Milarepa falando de astrologia. Não, eles nunca falaram de astrologia. Porque a consciência, ela não combina com a astrologia. A astrologia rege o mundo da inconsciência. E como todos os seres humanos vivem em um caldo de cultura absolutamente inconsciente, a astrologia funciona 100%. Então, por que a astrologia funciona? A astrologia funciona porque os seres ainda são escravos do ego. E como a astrologia é o elemento que estuda a regência planetária no ego, ela acaba funcionando todas as vezes. A astrologia controla a Matrix. As personalidades que estão dentro da Matrix. Exatamente. Quando você deixa de ser da Matrix, deixa de estar sob o jugo de Cronos, então você acaba saindo do seu mapa. Saindo do seu mapa. E é por essa razão que, se você fizer um mapa astral de um iluminado, nada vai funcionar, nada vai bater, não terá significado. Porque a astrologia rege o ego. E o que é exatamente a transcendência? É a flutuação da consciência acima do limitante egóico. Na astrologia existem remediações, porque nós vamos entender aqui um pouquinho mais profundamente. O meu canal não é um canal de leigos, né? Quem são os astros? Ou o que são os astros? Aqui vamos entrar, mexer no vespeiro. Os astros são demônios. Ok? Os astros são demônios que criam limitantes na expressão do divino. Compartimentam a consciência em características personalistas. Assim como existe uma ciência chamada Vastu Shastra, que é a ciência
do estudo das edificações, de onde surgiu o Feng Shui chinês, no Vastu Shastra nós estudamos a presença de um grande demônio chamado Vastu Purusha, que é o demônio da residência. Obviamente a palavra demônio não tem a configuração teológica que nós importamos da distorção deste nome pelas religiões judaicas e cristãs. Então eu estou falando de demônios em um outro sentido. O demônio é o controlador da matéria. Então o Vastu Purusha é o demônio da casa. No Vastu Shastra estuda-se como manter o Vastu Purusha imóvel, de barriga para baixo, de cara para o chão, para que ele não afete as pessoas que moram naquela edificação. Quando nós temos um padrão astrológico, nós temos também um conjunto de comportamentos que devem ser feitos em concordância para que aquela rede demoníaca mantenha você naquele estado de consciência egóica. Vocês entenderam a armadilha? É uma super armadilha. No fundo, conhecer a astrologia implica e significa em ter noção, em ter ciência do arsenal do inimigo. Porque toda a discursividade astrológica é para você entender o que você precisa transcender e não aquilo que você precisa se submeter. São pontos de vista completamente diferentes. E é por isso que em livros de algumas linhagens, como por exemplo as linhagens do conhecimento místico de Saint-Germain, que foram pautadas naquela trilogia dos Balar, Mistérios Desvelados, Discursos de I.M. e Livro de Ouro de Saint-Germain, todos os 3 livros grafam textualmente que a astrologia, o estudo da astrologia, é semelhante à colocação de dinamite no caminho espiritual. Porque, via de regra, os seres humanos eles se submetem ao jugo astrológico, ao invés de usar aquelas informações como pistas para a sua própria transcendência. Obviamente eu estou falando aqui num ponto de vista bem elevado. Isto não é um horoscopismo de jornal. Se você é daqueles que fica ainda perguntando um para o outro, ai, de que signo que você é? Ai, você tem que signo? Este vídeo não é para você, ok? Nós estamos falando de uma coisa muito mais elevada. Quando nós falamos, por exemplo, de grandes magos, em todo o período medieval, eles sempre se utilizam de conhecimentos astrológicos para saber os momentos oportunos de atuarem com as forças mágicas, que são forças de Daimon, são forças fundamentalmente demoníacas. Tudo que você vê aqui na matéria é o mundo de Daimon. E é por isso que quando você estuda, por exemplo, a construção do Templo do Homem, a construção do Templo do Homem é a construção, digamos, maçônica de Irã Abif do Templo de Salomão, feita pelo rei Salomão. Quando Salomão, vamos raciocinar um pouquinho aqui, o mais poderoso e sábio dos homens, precisou fazer o seu templo, o que ele precisou? Da ajuda do arquiduque do inferno, chamado Ashmodai. Ele não construiu com recursos próprios. A única pessoa que constrói o Templo de Salomão com recursos próprios é o Edir Macedo. O Edir Macedo aqui no bairro do Brás, em São Paulo, tem o Templo de Salomão, não é? Então, se ele tem a ver com Ashmodai ou com o próprio Salomão, já não é o meu alcance aqui analítico. Mas até Salomão utilizou esta ajuda do arquiduque do inferno, que é Ashmodai, junto com todos os seus principados, porque o mundo material é regido por eles. E quando você estuda os sistemas mágicos goéticos que vêm dessas estruturas salomônicas que influenciaram toda a magia medieval,
você vai ver que todos os magos eram profundos conhecedores de astrologia. Desde o nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus, Jesus recebeu uma visitação de 3 reis magos que observavam as estrelas. Eram o quê? Pastores de ovelha? Ok? Eles eram astrólogos. Tá bom? Eles eram astrólogos. Sua ficha, será que quando você era criança e falavam dos reis magos, vocês nunca entenderam isso? Que eles eram astrólogos. Ou seja, os reis que fizeram a anunciação da vinda do Cristo, eles também eram conhecedores das estrelas. Então, esta necessidade do conhecimento das estrelas é a mesma necessidade de um pedreiro conhecer como é que mistura massa com cimento e vai construir alguma coisa, porque é do mundo material. Mas o espírito não pertence ao mundo material. O espírito não pertence, o ego pertence. As experiências, elas são do ego. Elas não pertencem ao mundo espiritual. Então tem pessoas que começam a estudar astrologia acreditando que estão estudando alguma coisa espiritual. Inclusive, elas pensam assim, eu vou me dedicar à espiritualidade, vou fazer meu mapa astral. Não! Na verdade é o seguinte, ela deveria pensar assim, eu vou deixar de ser menos tosco, menos burro, e vou estudar como funciona o universo. Entender que tem ego. Ego é uma coisa, alma é outra coisa, espírito é outra coisa. São coisas completamente distintas. Não dá para colocar tudo em um mesmo balaio. Né? Então a astrologia, ela vai dar condições de você entender os ciclos do tempo. Como que foi construído a vida, os seus karmas e dharmas. Mas você só é limitado a eles enquanto a sua consciência for uma consciência sem a luz do espírito. Isto é fatal. Ou seja, o processo de espiritualização do ser faz com que ele, como um balão, flutue acima das limitações humanas. E quando esta consciência faz o indivíduo flutuar acima das limitações humanas, ele não é mais regido pelo mapa. Ele se torna um ser livre. E então, as suas rondas de nascimentos e mortes não vão ser mais limitadas, tampouco determinadas, pelos ditames astrológicos no qual você está. Eu acho que as pessoas elas têm medo do que está acima, medo do mundo espiritual, porque elas não têm como, elas não têm nenhum um sample, nem um glimpse, nem uma amostra do que é isso. Então é muito assustador para as pessoas, então elas querem controlar o que elas conhecem, que é a matéria. Então eu acho que esse medo do desconhecido, que é plausível por conta de que a pessoa nunca teve um exemplo, uma amostra do que é isso. Então muitas vezes a pessoa até gostaria, mas não teve a amostra. Então, como que você vê isso? No sentido, como que a pessoa poderia ter uma amostra de algo realmente espiritual e não algo ligado à Matrix, algo ligado à Dunya, a esse mundo material? Então, o que eu acho de verdade, e quem me conhece sabe que eu sou muito sincero, as pessoas são muito preguiçosas. Pronto. É preguiça. Pra quê? Tô tomando meu cafezinho, tô tomando aqui meu, sei lá, meu chimarrão. Tá bom. Isso é preguiça. Quando que elas se movimentam? Quando vem o sofrimento. É assim. Bateu o sofrimento, elas começam a querer entender a vida. Então o sofrimento é o pai da evolução. Não fosse o sofrimento, porque vamos agora pegar coisa bem primitiva mesmo. A pessoa que inventou a roda é porque estava de saco cheio de carregar peso nas costas. Sim. Se aquele peso não fosse tão difícil de ser carregado, teria inventado a roda? Não. Então a evolução é fruto da necessidade.
E a necessidade surge pela dor. Então, o fundamento da dor é a necessidade do crescimento do ser. Então não tem como. E tem gente que entra por essa vida, sai dessa vida um extremo folgado. Então é a preguiça. Porque quando o indivíduo está acomodado, ele vira um baco. Que vem as minhas uvinhas aqui e toque mais uma musiquinha, um bacão da vida. Ele não se move. Porque o sofrimento leva ao movimento. Até uma fibra muscular, essa fibra muscular, conforme começa a fazer exercício físico, ela começa a criar fissuras, dói. Aí eu crio uma hipertrofia. Eu posso maldizer essa dor no músculo, o ácido lático que está acontecendo? Não posso. Ela está criando uma hipertrofia, eu vou me desenvolver. Quando os astronautas vão para as camadas maiores, com pouco peso, vamos dizer assim, eles ficam flácidos, precisa fazer fisioterapia quando volta, né? Porque os músculos ficam sem função, né? Então, qual é a função da dor no mundo? Criar evolução. Então, se você está sofrendo, meus parabéns, você está recebendo lições. Aquele que recebe lições se aprimora, e este aprimoramento faz jus e faz valer a pena ao que você está fazendo aqui na Terra. Eu acho que aí entra o senso da gratidão e não da reatividade a uma situação, entre aspas, negativa. Se a pessoa tem essa consciência de que aquela dor, na verdade, é uma bênção, né? Ela agradece por aquilo. É que estava balançando a mesa depois do edito. A pessoa agradece pela dor que ela estava sentindo, ao invés de estar reativa àquela emoção ou aquela sensação. Então eu acho que essa percepção de que a dor é um passo para a evolução é todo o diferencial, né? A gratidão, estar grato pela... E a maior parte das pessoas, elas agradecem aquilo que é bom. Então, esse é o problema, né? Elas não agradecem a dor. Isto é uma falta de consciência transcendental em reconhecer que a dor é aquilo que está transformando você em alguma coisa maior. É importante que a dor exista. O sofrimento não. O sofrimento é uma coisa diferente. O sofrimento é um arraste da dor. Não leva a nada. Mas a dor é inerente à experiência material. Essa analogia do músculo é muito boa. Porque pois é. Todo mundo sabe que para o músculo crescer ele precisa romper. Precisa romper. E tem gente que paga para isso. As pessoas pagam para ir na academia para levantar peso. E eu não vejo ninguém amaldiçoando o peso. Mas eu vejo as pessoas amaldiçoando os obstáculos da vida. Sim. Aquele obstáculo que está acontecendo na sua vida está criando uma hipertrofia da sua alma. Você está se tornando uma pessoa maior. Agora, se você tiver pouco conhecimento, você vai sofrer. Se você tiver muito conhecimento, você vai sentir a dor sem sentir o sofrimento. E daí, depende de você ir atrás de conhecimento para isso. Acho o conhecimento astrológico útil? Claro! Mas é o reconhecimento do exército do inimigo. Só isso. Com outro detalhe. O estudo da astrologia te deixa mais inteligente. As pessoas sempre me perguntaram, eu quero ser uma pessoa mais inteligente. O que eu devo fazer? Eu sempre, universalmente, indiquei duas coisas. 2 estudos. Primeiro, um livro básico e clássico chamado O Poder do Mito. Joseph Campbell. Uma leitura fácil e ótima. Segundo, estude astrologia. Você vai entender de arquétipos. E você vai entender o mundo e os ciclos da vida sem os julgamentos pessoais. Você vai perceber que são lições, são comportamentos arquetípicos. Então você para de discutir sobre pessoas e passa a discutir sobre ideias. Já é uma evolução a mais no seu processo cognitivo, né? Logo, é muito importante que você, agora, nestes ciclos de tempo que nós estamos passando aqui, que você
pare mais, estude mais profundamente essas coisas e talvez conheça um pouco mais a respeito da astrologia, a forma de transcender. Há um autor chamado Paramahamsa Yogananda que tem um livro intitulado Autobiografia de um Yogi, que tem um capítulo intitulado Mais Esperto do que os Astros. Paramahamsa Yogananda é um grande yogi, discípulo de um yogi maior ainda, Yukteswar, que foi um dos maiores astrólogos da Índia. A Índia não é um país pequeno. Para ser um grande astrólogo na Índia, se tem que ser muito bom. E neste capítulo, Mais Esperto do que os Astros, ele discute a transcendência dos limitantes astrológicos e, portanto, materiais sobre a existência humana. Então, é uma leitura muito recomendada e importante. Você quer falar algo mais? Eu acho que é importante salientar que qualquer caminho que você siga de conhecimento, não se deixar levar por ele, porque a tendência, principalmente com a astrologia, é que é muito fascinante, né? A astrologia é absolutamente fascinante. Então a pessoa, ela acaba, como ela vai ver, ela tá completamente fascinada e fazendo os acordos, né? Fazendo os acordos para conseguir as um daimon. Então, para conseguir ficar bem aqui no mundo da matéria. E ela acaba deixando de buscar o que realmente importa. O caminho espiritual. Então, isso que você falou é de relevância, porque, por exemplo, na magia, você tem a magia pantacular, por exemplo, os símbolos mágicos, que são símbolos, muitos deles planetários. E mesmo os pantáculos não planetários precisam ser feitos dentro de regências planetárias, que é a manipulação das forças de daimon. Então acho que é importante a pessoa, se ela for estudar esse assunto, ela não deixar de fazer a conexão com o eu superior, com Deus, ou com sei lá o que ela acredita ser de importância espiritual, né? Quem ela considera algum ícone, alguma pessoa, ou o próprio eu superior dela. Tentar achar esse elo com o espírito mesmo, e não se deixar levar pelo mundo material, onde está incluída a astrologia completamente, é a regência. Sim, a astrologia é o estudo do mundo da matéria, não tem jeito, então, né? Do mundo fenomênico aqui. Se a pessoa conseguir não perder a linha, né, não perder essa conexão, aí tudo bem ela estudar qualquer assunto que seja de dominação do mundo material, né, de controle da Matrix, né? Mas se ela não tem esse primeiro contato, se ela não tem essa ligação com algo realmente espiritual, eu acho muito arriscado ela querer estudar astrologia, porque ela vai colocar um dinamite na senda espiritual dela. Aí ela nunca vai conseguir achar o caminho, porque realmente a pessoa se perde nisso, porque é muito fascinante. A astrologia é muito fascinante, porque quem começa a estudar astrologia e vê o quanto ela funciona, a gente fica passado. Então, é fascinante. É fascinante. Então eu acho que antes de tudo a pessoa tem que buscar alguma forma de fazer essa conexão espiritual. Buscar alguém, especialmente alguém encarnado, que seja uma amostra de algo espiritual e que ela possa conversar e possa se referenciar, ter uma orientação dessa pessoa. Uma pessoa um guru, você está falando de um guru. Estou falando uma pessoa. Um preceptor espiritual. Isso, uma pessoa que ela confie como uma pessoa que tem contato com o espiritual. Ela tem que buscar isso, tem que buscar alguém que possa mostrar o caminho. Quando doer o suficiente, ela busca. Então, exato. O problema é esse. Quando dói o suficiente, aí a pessoa sai à procura. E, especialmente, quando ela achar essa pessoa, saber respeitar essa pessoa, né? Porque senão ela perde todo o conhecimento. Se ela não tiver etiqueta correta de ascendência, no caso, em relação a essa pessoa, ela realmente não consegue absorver nenhum ensinamento. Então, essa é uma dica muito importante. Quando você encontrar uma pessoa que você perceber que tem contato com algo espiritual de verdade,
se coloque humildemente abaixo. Se coloque abaixo. Essa pessoa é alguém que pode realmente te mostrar o caminho. Se coloque aos pés dessa pessoa, no sentido, se coloque abaixo dessa pessoa. Respeite a hierarquia. Essa pessoa sabe o que ela está falando. Eu acho isso muito importante. E você pode achar esse tipo de pessoa em vários lugares. Claro. Tem a pessoa ideal para você. Sim. Tem o orientador ideal para você. Mas é você perceber alguém que tenha essa conexão com o espírito. Que não seja alguém que dê tanta importância para o mundo material, que realmente viva aqui de uma forma leve e que tenha o contato espiritual definido e certo. Isso é para poucas pessoas. Olha, para encerrar esse vídeo, vou contar uma pequena história de Gengis Khan. Porque veja bem, Gengis Khan dominou tudo por lá. Por que não dominou a Índia? Ninguém pergunta. Boa pergunta. O exército de Gengis Khan era gigantesco, dominou tudo, mas a Índia ele deixou, né? Então existem razões, inclusive geográficas, para essa não invasão do Império Mogol. Mogul não, Mogul é o árabe. Mongol, né? Mas tem uma passagem que Gengis chegou na Índia de visita e quis conhecer um grande sábio, né? Na presença deste grande sábio, este sábio perguntou para Gengis: Gengis, você já conquistou aí mais da metade do mundo, né? Mas se um dia eu me encontrasse com você no deserto e você tivesse sedento e eu te oferecesse um copo d'água, o que você me daria? Gengis disse assim: eu daria metade do meu reino. Ao que o guru respondeu: então eu esperaria você ter um pouco mais de sede, pois aí você me daria o teu reino inteiro. É assim. As pessoas não procuram porque não estão com sede ainda. Sábio é aquele que busca antes da sede bater. Este é o sábio. É aquilo que as correntes espiritualistas dizem que é o caminho pelo amor. Na verdade, é o caminho pela sabedoria. Busque a sabedoria antes de você estar com sede. Isto é sabedoria. Você evita muito sofrimento se você agir assim. Infelizmente, na natureza humana, como eu disse, é uma natureza letárgica, preguiçosa, e que só quando o sofrimento bate à sua porta é que a busca se inicia. De qualquer forma que ela se inicie, mas que se inicie do jeito certo. Você economizará muito tempo em sua vida se assim o fizer. Era isso. Até o nosso próximo vídeo.